Salve, salve, galerinha. Boa noite, boa noite, boa noite, Tiagão. Quem mais aí já está conosco? Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Wagner da Franceschi Educação Financeira. Tiagão, restante do pessoal aí, Naim, boa noite. Confirma aí para mim se já tem áudio e confirma a imagem, por gentileza. Show, obrigado, Tiagão. E aí, galera, como é que foi o final da semana, o início de semana? Como é que começou a peleia? Hoje o mercado foi um pouquinho atípico, a gente imaginava que seria mais tranquilo, né? Falando aí em mercado financeiro. Bolsa caindo, grandes bancos aí tendo queda. Realmente mais complicado do que nós imaginávamos. Pessoal aí que aproveitou e fez as aulas conosco na semana passada, como é que está o cronograma de estudos? Já pegaram novamente para estudar? As coisas estão começando a ficar mais claras? Ou assim, não, calma aí, professor, vamos com calma aí que a gente acabou de sair de uma semana punk, onde toda noite a gente tinha aí 3 horas de conteúdo, basicamente, né? Enquanto vocês vão me falando e me dando um feedback, como eu havia dito aí no sábado, o último dia que a gente conversou aqui nas aulas, né? A ideia agora é toda terça-feira fazer realmente algumas questões. Eu vou tentar mandar lá no grupo também, né? Para que aqueles que conseguirem dão uma olhada antes, pelo menos para ter uma ideia. Não sei bem ao certo ainda quantas questões a gente vai conseguir fazer, então eu preparei uma parte. Ainda estou montando questões, só para vocês terem uma ideia aí. Só em módulo 1 e 2 eu já tenho quase 60 questões prontas, tá? Então é muita coisa aí. E aí aos poucos eu vou deixar tudo pronto para semana que vem provavelmente a gente fazer aquela correção de prova comentada. Mas não deixem de curtir aqui também. Que bom, né, que tá tudo certo. Tiagão, que bom aí começar a estudar. É isso aí, galera. Assim, a gente teve aquele primeiro momento aí na semana passada, né? Agora, como eu disse, assim, é rever conteúdo, aquilo que ficou com mais dúvida, é voltar e fazer questões. Aí o pessoal já tá fazendo questões, às vezes vem tirar alguma dúvida comigo. Então, esse é o caminho, tá? E contem comigo aqui, toda semana a gente vai estar aqui aí para trazer novos conteúdos para vocês também. Queria combinar uma coisinha só com vocês, tá? Se for possível, até para facilitar, na hora que vocês responderem aqui no chat a cada uma das questões, põem o número e a resposta. Por exemplo, 1C, 2C, que aí facilita um pouco mais aí, porque às vezes o delay, eu percebi que eu me perdi algumas vezes aí naquelas questões da semana passada, e como agora a gente vai falar especificamente aí sobre correção de questões, né, entender um pouco, relembrar aqueles conceitos que a gente falou, corrigindo questões na prática, né, então acho que fica mais fácil para a nossa comunicação, pode ser? Show, valeu, Tiagão, restante do pessoal aí. Então, como eu disse, ó, contem comigo, tiverem dúvidas, contem comigo também, tá? A gente vai seguir aquela mesma ideia ali da semana passada, enquanto a gente fazia questões de cada módulo. Eu vou ler a questão, vou dar um tempinho para vocês, a gente fala de todos os conceitos de cada uma das alternativas, porque isso nos ajuda a gravar outros contextos também. E aí sempre lembre daquela dica ali que eu já dei na semana passada durante o preparatório. Muita atenção na leitura da questão e não se confiem somente em simulados, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu participo de um outro grupo aí de pessoal que estuda para o CEA, que é uma certificação que eu já tenho, e hoje uma colega lá, ela disse que nos simulados que ela estava fazendo, ela não tirava menos de 90%.
mas na hora da prova ela acabou aí, infelizmente, ficando só com 60%, lembrando que o CEA é bem mais difícil aí do que CPA 10, CPA 20, né? Até por conta dos cálculos. Então, assim, ó, aquele foco que eu falei lá no último dia, até dei alguns exemplos, como o Thiago tinha perguntado também, de simulados que vocês podem fazer fora aqui do canal e fora esses que eu estou montando para vocês também. Então, assim, ó, façam de várias pessoas diferentes, de vários canais diferentes, porque muita diferença de uma questão para outra e na hora da prova pode ter diferença ali de questões talvez que você não viu, tá? E aí, infelizmente, o simulado ele te deixa preguiçoso. A Gisele também, não sei se a Gisele já está aí conosco, ela até me mandou hoje, ela está aproveitando e estudando também pelas questões da própria Ambima, tá? Então, por exemplo, se você acessar o site da Ambima, lá no material de CPA 10, além de todo o material, óbvio que ele vem de uma forma bem mais complexa ali, né, do que a gente falou na semana passada, mas ele tem questões, tá, de cada módulo. Então também vale a pena dar uma olhada lá, além daqueles outros que eu já falei aí no sábado. Fechou, galerinha? 19 horas e 8 minutos aqui. Eu vou começar, tá? Como eu falei, a ideia aqui não é ter uma live tão densa e tão pesada como a gente teve aí na semana passada, mas principalmente aqui que a gente tenha a possibilidade de rever conceitos, rever conteúdo e preparar vocês aí para as provas. Beleza? Então bora lá. Aqui deixa eu só pegar a minha canetinha, como já é normal a gente fazer. Correção de questões, então aqui está CPA 10 e CPA 20, até porque, galera, hoje a gente vai abordar basicamente aí módulo 1 e 2, tá? Não vai fugir muito disso. Então, o que a gente viu lá no domingo e segunda-feira da semana passada. Então, assim, esse módulo, ele vale para as duas certificações, tá? Então, não se assustem aí, não vai vir nada diferente do que vocês já viram comigo na semana passada. Então, vamos lá. Não sei se o pessoal chegou a ver as questões lá como eu tinha mandado, mas aqui nós temos essa oportunidade, então vamos lá. Questão número 1, vamos começar de leve, com bastante tranquilidade. Questão 1, efetua operações de redesconto. E aí nós temos lá, letra A, CVM, letra B, Bacen, letra C, Caixa Econômica Federal e letra D, CMN. Tiagão já vai no chutômetro. Letra C de chute. Bora lá então, galera. Lembrando aí, ó, esse é um conceito óbvio, né? É uma diferença bem grande aí. Faz bastante tempo que a gente viu isso aí. Foi lá no início da semana passada, mas vamos lá aos conceitos. Então, assim, ó, efetua operações de redesconto. Redesconto, aquele dinheirinho lá que os bancos podem precisar no final do dia para ficar no 0 a 0, certo? E aí eles podem pegar entre si, um banco pega do outro, ou eles podem simplesmente pegar isso aí direto do Banco Central. Normalmente, quando o Banco Central quer dar mais liquidez ao mercado, que ele quer que o banco empreste mais, ele põe essa taxa de juros bem baixa. E quando ele não quer, ele aumenta essa taxa. Mas vamos lá aos detalhes então. Quem efetua? Vamos lá. Primeiro, CVM. CVM é a Comissão de Valores Mobiliários. Então, a gente já sabe que redesconto não tem nada a ver com valores mobiliários, certo? Então, a gente já encerra aqui a questão A e já eliminamos a primeira questão. E aí é muito importante você fazer isso lá na sua prova. Caixa Econômica Federal. A Caixa, ela também é um banco. Também é uma instituição financeira. Então, ela também precisa entregar o 0 a 0. Então, vamos aqui eliminá-la também, porque não faz sentido. E aí nós temos aí as opções de Bacen, que foi aí o que o Thiago e o Naim já assinalaram, e a questão e a alternativa D, Conselho Monetário Nacional. Então, vamos lá. O Conselho Monetário Nacional, o pai, a mãe, quem você quer que seja ali, aquele que vai mandar, certo? Então, ele manda, os demais obedecem. Então, tudo que tiver a ver com mandar é esse camarada aqui, o D. Executar já não é com ele. Então lembra desse conceito. O Conselho Monetário Nacional manda, mas não põe a mão na massa. Então nos sobra aí, como vocês corretamente assinalaram, a questão B, o Bacen, o Banco
perdão, o Banco Central Brasileiro, que pode aparecer lá como Banco Central, Bacen ou BC, só lembrando desses detalhes, ele efetua porque ele está agindo, ele está cumprindo a determinação, o Conselho Monetário Nacional vai dizer quanto de redesconto tem que ter, qual a taxa, melhor dizendo, ele vai regular isso e o Bacen vai executar. Bora lá, questão número 2, então, tá? Parabéns aí, Naim, Thiago. Thiagão, se continuar chutando assim, me fala os 6 números da Mega Sena, viu? Restante da galera que está conosco aí, aproveitem aí, vamos também colocando as alternativas aí, bora aprender junto. Questão 2, então, nós temos aí, ó. O CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, tem diversas atribuições no mercado financeiro brasileiro. Dentre essas atribuições, podemos afirmar que ele não é responsável por... Aí nós temos letra A, definir o percentual de depósito compulsório. Letra B, autorizar a emissão de papel moeda. Letra C, supervisionar as instituições financeiras executando o controle do crédito. E letra D, todas as alternativas estão corretas. Então, vamos lá, o Thiagão já foi em letra C. Vamos ver o restante do pessoal. Enquanto isso, a gente vai relembrando, então, novamente, aqueles detalhezinhos ali que é comum na prova da Ambima. Então, olha só aqui, ó. Podemos afirmar que ele não é responsável. Então, assim, ó, cuidar muito com essas questões. A questão incorreta, o que não pode fazer. Então, assim, é uma palavrinha que muda todo o contexto, muda todo o sentido e literalmente te leva pro buraco, certo? Naim também já foi ali, 2C, então vamos lá. Ó. Letra A, definir o percentual de depósito compulsório. É algo que é atribuição do Conselho Monetário Nacional? Sim, tá? Ele define o percentual e aí o Banco Central vai executar. Ele autoriza a emissão de papel moeda? Também. Lembra assim, ó, é o Banco Central que vai fazer isso junto com a Casa da Moeda, mas ele autoriza, diz assim, ó, pode emitir. O Banco Central diz assim, ó, preciso emitir. Preciso imprimir dinheiro. Ele tem que ir lá no Conselho Monetário Nacional e pedir autorização. É igual você quando queria sair de casa na adolescência que tinha que ir lá pedir para o pai e para a mãe. Mesma coisa, certo? Questão D, todas as alternativas estão corretas? Essa aqui não entra nem em questão, né? Porque ele está perguntando aquela que ele não é responsável. Então, nós já vimos que essa não seria. Então, como vocês já elencaram aí, letra C, supervisionar as instituições financeiras executando o controle do crédito. Que essa supervisão, ou seja, essa ação, cumprir, aí é um papel do Banco Central para ver como retoma todo o conceito do que a gente falou lá no início da semana passada. E lembrando aqui, ele vai seguir, né, conforme as regras, porque quem põe as regras nesse sentido é o Conselho Monetário Nacional. Só que como fala em supervisionar as instituições, executar, então realmente é o Banco Central. Mais uma alternativa correta para vocês. Bora lá, questão 3 então, certo? Questão 3 lá. No último ano, o Barari Barari Barará regulamentou o teto de cobrança de taxa de cheque especial que as instituições financeiras podem cobrar de seus clientes. Nesse caso, estamos falando de qual órgão? Olha só, então os órgãos que fazem parte do Sistema Financeiro Nacional. Então é só lembrar lá daquela tabelinha lá que a gente fez lá, que tinha o Conselho Monetário Nacional, o Bacen, a CVM, a SUSEP, a Previc, a CNSP, fugiu agora o outro, certo? Então vamos lá, vocês já estão votando aí, vou para as alternativas. Letra A, temos aí CMN, Conselho Monetário Nacional. Letra B, Bacen, que é o Banco Central. Letra C. Aí, Tiagão, olha aí, ó. É isso aí, Conselho Nacional, SP, Conselho Nacional de Seguros Privados. Só trocou o finalzinho ali, Tiagão. Lembra aí que termina com P igual a SUSEP. Tá? Mas show de bola, é isso aí. Relembrando o conceito, Thiago. Parabéns. Banco Central, CVM e Copom. Então vamos lá agora, vocês já votaram aí letra A. Vamos começar aqui pela D, por que não?
Copom não tem nada a ver, o Copom é a galerinha lá, os bambambam do Banco Central, que vão se reunir a cada 45 dias, lembra disso, para definir a Selic Meta. Ó, aí lembra que tem Selic Meta, Selic Over, já é outro assunto aí, mas só para a gente relembrar os conceitos. Olha só que fantástico isso, né? Então, só para a gente lembrar, Selic Meta é aquela que o Copom define, Selic Over é a média das operações dos títulos públicos federais. Olha como a gente consegue, numa mesma questão, pensar e falar de vários assuntos diferentes. Então, não tem nada a ver, porque não é isso que está perguntando, certo? A CVM, ela vai cuidar, como a gente já falou outras vezes, de valores mobiliários. Cheque especial, como nós temos aqui, é valor mobiliário? Não. Certo? E aí nós temos então Banco Central e CMN, automaticamente, como vocês já votaram aí, letra A, CMN, Conselho Monetário Nacional, que é o que regulamenta, olha só que palavrinha bonita, ó, regulamentou, regulamenta, se fosse quem executa, né, quem executou essa política, aí sim nós teríamos o Banco Central. Olha só como é interessante, nós tivemos aí 3 perguntas aí falando sobre o mesmo órgão, tá? E olha que eu não me esforcei muito para fazer isso. Por isso que eu falo para vocês que é muito importante vocês entenderem o contexto, porque decorar a questão ou decorar não adianta, porque lá no dia da prova são mais de 10 mil questões que podem cair na sua prova, beleza? Bora lá então, questão 4. O banco CXJ. Banco CXJ, ele tem sede lá no Canadá e pretende iniciar suas atividades no mercado brasileiro em 2021. Olha só, mais um player aí vindo para o mercado brasileiro. Será que é um banco digital? Será que é um banco físico, né? Nesse caso, quem é o responsável por regular a entrada do banco CXJ no Brasil? Então imagina aí uma instituição quer entrar no Brasil, já existe a instituição financeira, como é que ela vai atuar no Brasil? Quem que vai regulamentar isso? Letra A, Banco Central. Letra B, Conselho Monetário Nacional. Letra C, CVM ou letra D, Presidente da República? Bora lá, vocês já estão votando, então letra B, vamos lá então, ó. Realmente aí, letra B, né? A gente está batendo nessa mesma tecla só para que vocês entendam como é possível cair questões diferentes aí sobre o mesmo tema. E aí voltamos à questão, né? Quem é o responsável por regular? Regular não executa, ele só dá as regras do jogo. Então, sempre Conselho Monetário Nacional. E aí vamos às demais aqui só para a gente falar. O Presidente da República esquece, né, galera? Não tem nada a ver com a história. A CVM a gente já falou outras vezes. Aqui a grande dúvida poderia pairar sempre entre Banco Central e Conselho Monetário Nacional. Questão número 5 agora. João comprou um plano de previdência privada do tipo VGBL. Olha aí, Naim. Lembra que tu falou que 90% da prova podia ser previdência privada, né? Que é um tema aí mais tranquilo. Então, o João comprou um plano de previdência do tipo VGBL e gostaria de maiores informações sobre o seu plano. Além da própria seguradora, ou seja, lá onde ele adquiriu o plano, onde João pode obter essas informações? Então, nós temos aí, questão número 5, letra A, Banco Central e CVM, letra B, SUSEP, letra C, Previc, letra D, CNSP. Vocês são fantásticos aí, né? Já estão votando letra B, questão número 5, então vamos lá. Banco Central não tem a ver com previdência, né? Então, exatamente. CNSP também não é um órgão regulador, certo? Ele, obviamente, está acima aqui da SUSEP, então lembra do P de SUSEP aqui, ó, Tiagão. Sempre lembrando, CNSP está parecido com SUSEP, termina com P. O que poderia confundir aqui é a questão da Previc, mas aí lembrando que a Previc ela só cuida de planos de previdência fechados, então ele vai estar bem específico. Ô, Naim, perfeito, olha aí, ó. Perfeito, Naim.
É isso aí, ó. Olha só como os conceitos estão ficando mais claros, perfeito, se manifestem aí, falem mesmo, porque isso aí vai fazer toda a diferença e quando você ensina, quando você se manifesta, pode ter certeza que o seu cérebro está atuando e está lançando isso para memória de longo prazo, viu? Questão número 6. Questão número 6, vamos lá. Com relação ao código de distribuição Ambima. Então vamos lá, Ambima, né? Aquela instituição que nos certifica, que ela tem 4 grandes compromissos ali de educar, de regulamentar, educar, regulamentar, autorregular, regulamentar, informar e fugiu agora o outro. A memória não aguenta tudo. Mas em relação ao código de distribuição Ambima, o que é incorreto afirmar? Letra A, então. As instituições financeiras devem informar se o produto ofertado possui garantia do FGC? Letra B. Os fundos de investimento devem conter, na sua lâmina, faltou aqui o na sua lâmina, a advertência de que a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Letra C. É necessário adequar o perfil do investidor. É necessário adequar o investimento, ao perfil do investidor. E letra D. Os bancos de investimento e corretoras podem intermediar a operação de oferta de ações. A, B, C ou D? O pessoal já está votando aí letra C, então vamos lá, vamos olhar todas as alternativas aqui para a gente falar. Com relação ao código de distribuição Ambima, então vamos lá, lembra que tem 4 códigos também. Tem o código de educação continuada, que daí fala sobre as certificações. Tem o de distribuição de produtos, que é esse aqui que nós estamos falando, que é a venda dos produtos financeiros, dos produtos de investimento. Tem outro que fala sobre a questão de gestão de recursos de terceiros, como é que os fundos devem agir, os fundos de investimento, os gestores dos fundos de investimento. E aí lembrando que o gestor é o cara que é contratado pelo administrador lá no fundo para ele comprar e vender ativos. Então mais um conceito aí para a gente relembrar, certo? Então o que precisa conter dentro do código de distribuição Ambima, certo? Quais delas? Tiagão tá na dúvida, Naim pela lógica, bora lá então, vamos lá. Então, ó, a instituição financeira deve informar se o produto ofertado possui garantia do FGC? Claro que sim. Então, essa daqui não é, porque nós queremos saber a incorreta, certo? Então, assim, ó, antes de eu vender, eu preciso informar o meu cliente se aquele produto ali tem garantia do FGC. B. Os fundos de investimento devem conter na sua lâmina a advertência de que a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura? Também é necessário, tá? Exatamente isso. Não pode faltar essa informação. Lembra que a gente falou lá dos disclaimers, essa palavrinha bonita, que são as advertências. Então, olha só, amigão, o meu fundo aqui, ele rendeu nos últimos 36 meses 72%, tá? Mas não quer dizer que essa rentabilidade vai se repetir. A gente falou também durante o preparatório que a maioria das pessoas acaba olhando isso quase que como certeza para o futuro, né? Mas tem que ter esse disclaimer. Então, essa também é correta e nós queremos a incorreta. Bora lá então, letra C, que foi o que vocês votaram aí. É necessário adequar o investimento ao perfil do investidor? Aí lembra daquela palavrinha ali, suitability. Também está lá dentro do código de distribuição Ambima, tá, galera? Ó, lembra o seguinte, código de distribuição está falando sobre distribuir produtos, vender produtos. E aí é necessário você entender o perfil do investidor e adequar isso a ele. Então imagina aquela história lá, como a gente deu alguns exemplos na semana passada. Aquela minha amiga, certo, que eu comentei lá em uma das aulas, que a mãe dela com 85 anos queria fazer um investimento de 100 mil reais. E aí ela estava achando ruim porque os investimentos possíveis rendiam muito pouco. E aí eu expliquei que realmente precisava adequar, porque uma pessoa com 85 anos, ela ela tem muito mais chance de vir a óbito do que uma pessoa de 19, 20 anos. Então, adequar o tipo de investimento, ou seja, dá para botar a grana dessa mulher em ações?
a chance de render mais é grande. Mas não tem lógica, né? Então, adequar o perfil do investidor ao investimento. E isso se chama suitability, tá? Então, não é a C, certo? A C também ela está correta, ela está dentro do código de distribuição da Anbima, e o correto, ou melhor, a incorreta, né, que é em relação ao código de distribuição, os bancos de investimento e corretoras podem intermediar a operação de oferta de ações. Eles podem, mas isso não está dentro do código de distribuição da Anbima. Está lá dentro do código de intermediação de ofertas. Lembra que a gente falou sobre o IPO e tudo mais, né? Então, por exemplo, os bancos podem, mas ele não está dentro do código de distribuição. Distribuição está vinculado à venda, certo? Aqui não está falando de venda e assim, ó, bastante atenção aí, Tiagão, Naim. Em relação a essa questão, costuma cair umas questões assim, às vezes, na prova, porque ela pergunta sobre um código, como é o caso aqui, o código de distribuição, e ele vai te dar um outro código, uma outra informação que não tem nada a ver com esse código aí da Anbima. Então, só relembrando lá, nós temos quais códigos de regulamentação da Anbima. O código de certificação continuada, certo? É a pegadinha do malandro, Tiagão. Então, assim, a Anbima também tem isso. Tem aquele código da certificação continuada, que é o primeiro que a gente falou, tá? Que é para influenciar que os profissionais se certifiquem, que as instituições financeiras onde eles trabalham cobrem, entre aspas, esse profissional de estar capacitado. Nós temos o código de administração de recursos de terceiros. Esse código especificamente é aquele lá que fala sobre os fundos, né? Que é tratar todo mundo igual, que é padronização da atuação dos gestores, a transparência. E aí temos o código, que eu lembrei o nome agora, que é de ofertas públicas, certo? Ofertas públicas, que ele vai tratar ali do IPO, que é a oferta inicial de ações, que é especificamente aí o que nós estamos falando nesse último código, certo? Nessa última alternativa aí, que é a letra D, tá? Então, esse ali não é o código de distribuição, mas sim o código de ofertas públicas. Então, ó, intermediar operações de bolsa de valores, oferta de ações, anota essa plaquinha aí, é ofertas públicas. Bora lá que eu já demorei bastante tempo aqui. Questão 7. Questão 7, vamos lá, galerinha. Um banco múltiplo, lembra lá o que é um banco múltiplo? Olha só, já é um conceito que a gente falou mais, a gente falou ainda no domingo, né? Existem várias carteiras dentro dos bancos e existe a possibilidade de um banco múltiplo, com carteira comercial e carteira de crédito imobiliário. Olha só, então, o que um banco múltiplo precisa? Lembra disso aí, a gente vai ter uma outra questão, então eu não vou falar muito sobre isso para não dar a charada já da próxima questão, beleza? Um banco múltiplo com carteira comercial e carteira de crédito imobiliário pode 1. Captar depósito à vista. 2. Cuidar de fundos de investimento. 3. Podem atuar com crédito para investimento de longo prazo. 4. Atuar com operações de arrendamento mercantil. Então, vamos lá. A. Somente a 1. B. 1, 2 e 4. C. Todas as alternativas. Ou D. 1 e 4. Tranquilo, Tiagão. Tiagão votou aí, assinalou a D. Já vamos falar então sobre cada um deles. Então vamos lá. Ó. O banco múltiplo, certo? Com carteira comercial. Vamos falar primeiro aqui. O que é a carteira comercial? É aquela que a gente falou para você lembrar das agências, certo? Tem agência na rua? Então é banco comercial, é carteira comercial do banco. Aceita depósito à vista? Aceita à vista, poupança, capta CDB e etc. Então a 1 está correta. Ela cuida de fundos de investimento? Então lembra, ó, carteira comercial, ela cuida de fundos de investimento? A agência do Itaú lá na rua tem fundos de investimento? Ela até vende, ela é um distribuidor também, mas quem cuida do fundo de investimento é o banco de investimento, a carteira de investimento. Então a 2 está incorreta, certo? 3 aqui, podem atuar com crédito para investimento de longo prazo?
Então, lembra daquele conceito que a gente falou durante as aulas? A carteira comercial, o banco comercial, ele vai atuar muito mais em curto e médio prazo, tá? Pode alguma operação de longo prazo? Pode, é muito difícil, mas aqui, ó, olha só o que que entrega aqui, ó, investimentos de longo prazo. Então, assim, ó, não é tão focado, banco comercial não é tão focado em investimentos, então a 3 também não é correta. E a 4 ali, que o Tiagão estava com dúvida também, o que é o arrendamento mercantil? Atuar com operações de arrendamento mercantil. Lembra que eu dei esse exemplo, inclusive, ali do arrendamento mercantil, o leasing. Lembra do leasing que a gente falou sobre ele lá na domingo ou na segunda-feira? Né? Então, é uma das carteiras que existem dentro do banco múltiplo, que tem a carteira, pode ter carteira comercial, investimento, banco de desenvolvimento, sociedade de crédito, que daí trabalha somente com empréstimos, carteira de crédito imobiliário, que é essa que fala aqui, que ele vai focar só em crédito imobiliário, né? E, por fim, o arrendamento mercantil, que como o Naim falou aí, é o leasing, certo? Então, assim, ó, você compra algo, isso fica em nome do banco, tá? Então, é o arrendamento mercantil que se fala, certo? E aí depois que tu termina de pagar, isso é transferido para o seu nome. Então o exemplo do carro aí do leasing, Tiagão, é a melhor ideia para tu lembrar. Falou em arrendamento mercantil, lembra que quando tu vai financiar um carro tem duas possibilidades, CDC ou leasing. CDC, tu pega o carro, ele vai ficar no teu nome alienado à instituição financeira, certo? Então, o veículo lá alienado ao Banco Santander, por exemplo, em nome do Thiago, alienado ao Banco Santander. Quando você fizer um leasing, o leasing ele vai estar em nome do Banco Santander, com uma alienação, vamos dizer assim, né? Mas ali com reserva ali, informando que você, Thiago, teu nome completo, que ali seria, vamos dizer assim, ali na parte do... Desculpa, aonde aparece a alienação, apareceria o seu nome. E aí, depois que tu termina de pagar, você faz a transferência, eles liberam, e aí você tem que fazer a transferência. Normalmente ele é mais barato mesmo, Naim, tá? E o que, na verdade, assim, o pessoal não gostava muito é porque daí no final, quando você terminava de fazer o pagamento, você precisava fazer a transferência para o seu nome. E aí, se às vezes você quisesse vender logo em seguida, às vezes o banco demorava até 30 dias, às vezes, para liberar. Então, tinha umas burocracias assim que aí o pessoal não gostava muito. E aí, atualmente, a maioria, isso aí, né? Bem isso, tá? Atualmente, quase não tem mais oferta, porque ele é mais burocrático e mais barato. Então, assim, ó, tem exatamente esse detalhe aí, né? E aí vamos pensar assim, você como instituição financeira, o que é melhor? Você cobrar aí uma taxa de 0,99 ou de 1,20? Né? Então, automaticamente aí, por essa questão e também para evitar dor de cabeça, porque daí o cliente ligava lá incomodando e tal, a maioria do pessoal não oferta mais. Como eu falei para vocês, eu trabalhei dentro do Itaú com a parte de CDC, né? Cuidando somente da parte de veículos. E só para vocês terem uma ideia, o Itaú, como instituição, como Itaú Cred, que é a parte que cuida dos veículos, nem para grandes empresas mais ele faz, tá? Então, tipo assim, tinha um cliente lá que ele tinha 50 carros e ele queria fazer tudo leasing. O Itaú chegou a um ponto ali que ele não aceitava mais. Tá? Só para entender aí. E aí vamos lá então para a nossa alternativa aqui, porque lembrando assim, a carteira comercial não tem a ver com arrendamento mercantil. Aqui, arrendamento mercantil, nós estamos falando de sociedades de arrendamento mercantil. É uma carteira específica. Esse exemplo do Itaú é muito bom, porque o Itaú, a parte que cuida de financiamento de veículos é Itaú Cred, né? O Santander, ele tem lá a Aimoré. O Bradesco, acho que é Bradesco Financiamentos, é semelhante. Safra é Safra Financiamentos. Então, assim, são CNPJs distintos sempre, tá? Então, aqui sobrou como alternativa correta a letra A, ou seja, um banco múltiplo com carteira comercial e carteira de crédito imobiliário pode captar depósito à vista. Óbvio que ele também vai poder atuar em crédito imobiliário, mas não tínhamos essa alternativa aqui, então a gente assinala somente aquela que está descrita aqui, que seria letra A. Beleza, galerinha? Tiagão, ficou claro aí? Tu falou que lembrou, né? Acho que tá bem tranquilo. Qualquer coisa me avisa aí que a gente retoma, beleza? Questão 8.
o dólar está se valorizando, desculpa, no mercado e causando uma grande saída de moeda estrangeira do país. Para conter esse avanço do dólar, o parará, pode fazer uma venda de moeda estrangeira para melhorar a oferta de dólar no mercado e reduzir o preço. Essa, claramente, é uma demonstração de política cambial piriri, piriri, pororó. Então, vamos lá. Questão 8 aí, temos letra A. CMN e flutuante. CMN e flutuante suja. BC e flutuante suja. Bacen e flutuante suja. Então, vocês já estão votando aí, já estão assinalando a letra C. Banco Central, né, BC, que é uma das possibilidades, então eu faço questão de fazer essas mudanças aí para que vocês entendam também, certo? E flutuante suja. Então vamos lá, vamos entender bem certinho. Dólar valorizando, isso é bom para entender e lembrar de política monetária também, tá? Que é um assunto da prova, não cai tanto em CPA 10, é mais forte em CPA 20, mas é importante você também entender esse contexto aí para a prova de CPA 10. Então vamos lá, o dólar está valorizando e saindo muita moeda do Brasil, então por isso que ele valoriza ainda mais. O pessoal está tirando dinheiro, tem menos dinheiro aqui para que você possa comprar. Saindo moeda estrangeira, o preço sobe. Lembra ali a oferta e demanda. É isso aí, Naim. O dólar sai, ele valoriza, certo? Então, o que o Banco Central, como vocês colocaram aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar as reservas que ele tem de moeda estrangeira, de dólar, certo? E vai vender. Vendendo, ele vai dizer o seguinte, galera, quem precisar comprar dólar, tá aqui. E aí você aumenta a oferta. Aumentando a oferta, automaticamente você reduz o preço. Então, olha só como é um contexto interessante aí para a gente analisar. Dólar subindo, o Banco Central vai lá, pega o dinheirinho em dólar que ele tem guardado nas reservas internacionais e vem vender no mercado. Quem quer dólar? Quem quer dólar? Quem quer dólar? E aí o dólar cai. A mesma coisa pode acontecer no sentido contrário, tá? Que daí é uma política mais contracionista ali. O Banco Central pode ir e comprar dólares no mercado, tá? Com o objetivo de fazer subir, porque ele comprando, ele também tira da prateleira. Então, isso vale para qualquer coisa, né? Então, lembra ali, ó, se você tem lá, ó, vi aqui em cima da minha mesa essa canetinha aqui, né? Essa canetinha aqui. Se eu só tenho ela e tenho 5 compradores, o que eu faço? Eu vou leiloar, quem dá mais? Se eu tenho dezenas delas e só tenho um comprador ou 2 compradores, aí eu vou baixar o preço e dizer o seguinte, galera, eu preciso vender. E aí você baixa o preço. Então, realmente aí, e quem faz essa movimentação é o Banco Central, tá? Perfeito. Vocês, na verdade, já assinalaram correto aí a letra C. Só vamos ao contexto, né? Sempre quem faz a venda, quem controla essa questão da moeda, né? A política monetária é o Banco Central. Então, poderia ser C ou D. E aí nós vamos lembrar, certo? Isso aí, Tiagão. 2 por R$1. É isso mesmo que acontece, tá? Ou 2 pelo preço de uma e assim por diante. Então, oferta e demanda sempre vai influenciar preço, certo? Por exemplo, aí, ó, até notícia boa para Petrobras, né? Petrobras essa semana aumenta em 7,5% novamente aí o petróleo, né? Por quê? Porque está voltando ao normal, o pessoal está consumindo novamente combustível, o petróleo aí nos últimos dias tinha tido uma queda, mas hoje já subiu quase 2,5%, então assim, automaticamente conforme tem consumo, aumenta, certo? Então só para deixar isso aí bem claro. E aí lembrando do último conceito aí que é em relação ao câmbio, lembra que existem 3 possibilidades de câmbio, tá? Um que é aquela política cambial flutuante, que é o deixa a vida me levar, vida leva eu. Como cantor, eu acho que eu devo ser um bom bancário, né? Mais desafinado aí do que qualquer coisa. Eu brinco que eu sou desafinado até para bater palma, mas é basicamente isso, tá? Deixa acontecer. O mercado se autorregula. Existe a possibilidade da paridade também, o câmbio com paridade numérica. Então é o que acontece lá na Argentina, que é um exemplo, né? $1 vale um peso, né? Então você mantém e a bucha fica para o Banco Central. E a outra, que é o que acontece no Brasil, que é exatamente o que vocês colocaram, que é a flutuante suja. Eu deixo a vida me levar, mas de vez em quando eu vou lá e dou um pitaco.
Olha só, a moeda se autorregula. Se o pessoal está tirando dinheiro do país, é porque realmente o país está com problema. Se está entrando, é porque o país está muito bem. Mas eu preciso controlar aí, porque eu preciso exportar, ou eu tenho pessoal que quer importar. Eu vou controlando isso com essa venda de moeda, beleza? Então, perfeito aí, só para ficar claro, o flutuante suja. Qual que é a diferença aí do flutuante normal? Beleza? Parabéns aí novamente para vocês. Vamos lá, questão 9. As corretoras de valores mobiliários, as CTVM, são caracterizadas por... E aí lembrando, ó, esses termos aí eles podem aparecer lá na prova. Ó, CTVM, tá? Corretoras de títulos de valores mobiliários, ou DTVM, distribuidoras de títulos de valores mobiliários. Beleza? Então, as corretoras são caracterizadas por... Vamos lá. Na corretora, existe a possibilidade de pagamento de boletos? 1. A 2. Elas distribuem títulos de valores mobiliários? 2. A 3. Podem representar os debenturistas como agente fiduciário? E 4. Podem gerir clubes e fundos de investimento? E aí vamos às alternativas. Questão A. O que está correto ali é 1 e 3. B. 2, 3 e 4. C. 1, 3 e 4. E D. 1, 2 e 3. Certo? Tiagão aí indo de letra D, vamos ver o restante aí do pessoal. Enquanto isso a gente vai voltando aí para os conceitos, certo? Vamos lá. Ó. Outro detalhezinho, tá, galera? Isso é bem importante para a prova. Eu estou fazendo mais questões desse tipo aqui, porque a Ambima, ela costuma fazer muito questões assim, tá? Que é uma forma de você dificultar. É uma forma de dificultar porque... com qualquer situação aqui que você erre, você pode cair de gaiato. E normalmente aí tem duas questões semelhantes, né? Vamos só dar uma olhadinha aqui. Tranquilo, Nain, se não lembra, a gente está aqui justamente para isso. Esse é o nosso momento de treino, né? Então vamos lá. Questão 1. A possibilidade de pagamento de boleto nas corretoras, sim ou não? Tá? E aí vem um adendo, tá? Foi regulamentado nesse mês de janeiro a possibilidade de as corretoras receberem boletos, tá? Então, assim, isso já existe, vai ter algumas mudanças nesse sentido, mas lembra que eu expliquei lá no início da semana, quando a gente falou sobre o COAF e outras coisas, e o PIX, na verdade, que qualquer mudança para a prova é somente depois de 6 meses que começou. Então, se houver alguma mudança, é só para depois do meio do ano, tá? Então, assim, ó, as corretoras, lembra assim, a corretora, vamos pensar em qualquer uma ali, vou falar da XP, que é a mais famosa, mais conhecida, né? Não sei se vocês têm conta em alguma corretora. Voltando aqui, galerinha. Tiagão, valeu, obrigado por avisar aí que travou. Deu uma oscilada aqui, então vamos lembrar o conceito, tá? Lembrando aí daquela questão ali que falando sobre as corretoras. As corretoras, um exemplo ali que eu estava citando da XP, você abre a conta na XP, envia um depósito para lá para comprar títulos. Então, normalmente não é uma conta corrente, onde você movimenta ela com frequência. Então, a menos que haja essa mudança na prova, mas é só para depois do meio do ano, tá? Essa está errada, você não faz nenhum pagamento, lá você só investe, beleza? 2 ali. As corretoras, elas distribuem títulos de valores mobiliários, e aí lembrando, distribuir é vender, elas vendem? Vendem, então essa está correta. 3. Elas podem representar os debenturistas como agente fiduciário. O Tiagão, durante as aulas lá, até perguntou sobre essa questão, o que era bem certinho o agente fiduciário dos debenturistas, né? Debenture, como a gente viu lá, é um título de renda fixa, é uma dívida da empresa, certo? E quem compra aquele título lá é o debenturista, é o cara que emprestou dinheiro para a empresa, certo? Ele precisa ser representado por alguém, por quê? Lembra que esse camaradinha, esse indivíduo, ele é mais fraquinho, certo? Então, alguém vai representá-lo, alguém vai fiscalizar tudo que a empresa faz. E aí, esse é o agente fiduciário e realmente a corretora ou distribuidora pode ser um agente fiduciário, ela pode representar o debenturista, certo? E, por fim, as corretoras e distribuidoras podem gerir clubes e fundos de investimento? Também está correto, tá? Também está correto. Então, nós temos ali
2, 3 e 4, certo? 2, 3 e 4, então nós temos aí letra B. Tiagão tinha colocado D. É isso, Tiagão? Então vamos lá. Ó. Vê se ficou claro aí. Eu sei que agora deu uma travada aí nos últimos minutos, mas só me confirma aí se ficou claro a diferença, certo? Falando aqui da 4, fundos de investimento. Lembra da parte dos fundos de investimento? Certo. Não, show de bola, Tiagão. Então vamos lá, vamos tirar essa dúvida aí que o Thiago tem, tá? O Thiago falou que não lembrava aí do detalhe dos clubes de investimento. Tem a diferença dos dois, do clube de investimento e do fundo de investimento, que a gente falou sobre eles. O clube de investimento aí você pode ter de 3 até 50 pessoas, e uma das grandes vantagens, como a gente falou, é que um dos membros pode ser o gestor. Um dos membros pode. E aí é lembrar desse detalhe só, Tiagão, ele pode. Não quer dizer que se nós montarmos o nosso clube de investimentos, precisa ser o Wagner ali, como a gente falou lá durante as aulas, para gerir, precisa ser alguém do grupo, tá? A gente pode transmitir isso também aí para uma corretora fazer essa gestão. Então, só essa aí é a diferença. Então, é importante aí lembrar desse detalhe. Bom que teve essa questão aí que a gente já elucida bem esse tema. Ficou claro aí, Tiagão, essa diferença? Porque a corretora, ela vai poder, além de vender, ela pode administrar, ela pode gerir o fundo de investimento. E o clube, só a diferença aí é que, se quiser, o clube não precisa ter algum gestor específico, beleza? Questão 10, então, galera. Questão 10, temos aí, ó, quanto a B3, o que é a B3? B3, Bolsa Brasil Balcão. Aquela empresa ali onde são negociados todos os títulos, ações e etc., né? Vários valores mobiliários ali. A B3 é a Bolsa Brasil Balcão, ela é um CNPJ, é uma empresa com sede lá em São Paulo, sede física. Inclusive, a B3 vende ações da B3. Né? As ações da B3 podem ser compradas lá no seu home broker. E é B3SA3, caso alguém tenha interesse, beleza? Quanto a B3, o que nós podemos afirmar? Número 1, a B3 ajuda a dar mais liquidez e transparência nas negociações. 2, ela pode ser acessada diretamente por todos os interessados em adquirir ativos de valores mobiliários. 3, auxilia na formação de preço de venda das ações. E 4, ela cobra a taxa de corretagem em todas as operações finalizadas pelo cliente. Então, vamos lá. Em relação à B3, a Bolsa Brasil Balcão, o que é que nós podemos concluir? O que é correto? Aí nós temos ali, ó, A, 1 e 3 são corretas? B, 1, 2 e 4? Letra C, 1, 3 e 4? Ou letra D, 1 e 2? Thiago assinalando letra A. Vamos aguardando aqui e a gente já fala sobre todos eles aqui para ficar mais claro. Então vamos lá. O 1 aqui. 1 nós temos o seguinte: ajuda a dar mais liquidez e transparência nas negociações? Sim. Lembra daquele exemplo que eu dei lá, oferecendo, se não me falha a memória, na aula lá para Gisele, algumas ações da Petrobras a R$70. Lembram disso? E aí, assim, ó, se não existisse aí transparência nas negociações, que pudesse ver lá por quanto estão sendo negociadas as ações, isso aí poderia acontecer, de alguém vender algo por um preço que não é o preço de mercado. Então ela dá essa transparência e dá liquidez, porque se você lembrar, lá na B3 também é negociado as operações, não só as primárias, mas as secundárias, né? O mercado secundário, onde o dinheiro troca de mãos. Então, perfeito aí, está correto. 2, ela pode ser acessada diretamente por todos os interessados em adquirir? Não, não e não. Lembra que ninguém compra direto na B3. Você tem que ter a intermediação aí da corretora ou distribuidora ali, mas a corretora que você abre conta lá, o seu home broker. 3, ela auxilia na formação de preços? Essa eu já tinha dito ali quando eu comentei na A, né? Então ela auxilia. E
4, ela cobra taxa de corretagem em todas as operações? Também não, porque a taxa de corretagem, olha só como fica mais fácil, corretagem, lembra da corretora, é igual aquela manutenção de conta que você tem lá na instituição financeira onde você tem conta. Então, algumas corretoras não cobram essa taxa, e o que a B3 cobra são os emolumentos, certo? Capciosa? Então vamos lá, ó. 1 e 3, mas aí, ó, vocês acertaram. Olha aí, galera, isso é perfeito. Letra A, 1 e 3, ela é capciosa porque assim, ó, lembra que eu falo desde que a gente começou as aulas. Treino difícil, jogo fácil. Beleza? Aqui é realmente para a gente quebrar a cabeça aqui, rever conceitos, e aí vocês vão tirar de letra lá na hora da prova. Parabéns aí, show de bola. Questão 11, bora lá. O risco sistêmico, olha aí, ó. Risco sistêmico na realização de transferência de recursos em tempo real é reduzido pelo ou pela. Aí temos lá a letra A, Sistema de Liquidação e Custódia, que é a Selic. B, Câmara Especial de Liquidação e Custódia, CETIP. Letra C, Sistema Financeiro Nacional, SFN, pode cair assim na sua prova também. Ou letra D, Sistema de Pagamentos Brasileiros, o SPB, que não é o SPC, tá? Então, só para ficar bem claro, risco sistêmico, quando a gente lembra, podemos estar falando lá do deu merda, mas não é esse o caso, porque não estamos falando de ativos, estamos falando de transferência de recursos. Transferência de recursos é o seguinte, pagar uma conta, transferir um dinheiro ali para o Thiago, para o Naim ou para qualquer outra pessoa. E isso acontece em tempo real. E aí é por conta de alguém. Como vocês já assinalaram aí, letra D, o sistema de pagamentos brasileiro, tá? É o sistema que coordena isso tudo para que isso aconteça em tempo real. E quem administra isso, caso caia esse tipo de pergunta na sua prova, é o Banco Central. E aí lembramos aqui, a Selic não tem nada a ver com isso, a CETIP também não. O que tem que ficar atento, até porque os dois falam em sistema e às vezes lá no meio da prova você acaba se confundindo, é aqui Sistema Financeiro Nacional e Sistema de Pagamentos Brasileiro. Parabéns aí, mais uma questão certa para vocês, show de bola, vamos lá, questão 12. Questão 12, são títulos custodiados pela CETIP. Letra A, NTN-B. Letra B, LFT, que é a Letra Financeira do Tesouro. Letra C, CDB. Ou letra D, nenhuma das alternativas. Então vamos lá, ó. Custódia, lembra da custódia, as clearing houses, né? Olha só, olha como esse conceito vem. E a clearing house vem ali para reduzir, para mitigar, lembra dessa palavrinha que é importante? É uma das placas que a gente falou para anotar, mitigar riscos, que é reduzir os riscos. Aí eu dei aquele exemplo, eu tenho um título e vou vender aí pro Naim. Eu não sei se ele vai me depositar o dinheiro, ele não sabe se eu vou transferir o título para ele também, então existe uma câmara de custódia que cuida disso tudo, certo? E aí vamos lá, Tiagão chutou a C de chute, né, Tiagão? Naim não sabe, então vamos lá, ó. CETIP é a Câmara de Liquidação e Custódia, tá? Como a gente viu ali no slide anterior, ela cuidava dos títulos públicos federais. Tiagão, linha de raciocínio correta, só caiu na pegadinha do malandro, hein? Linha de raciocínio perfeita. A CETIP, ela cuidava da liquidação dos títulos privados. Então, o único título privado que nós temos aqui realmente é a letra C, o CDB. Certo? Naim iria de B, também ia dar problema. Ali, ó, lembra ali, ó, CETIP cuidava dos títulos privados. Selic é a custódia dos títulos públicos. E aí, por exemplo, se fosse Selic, nós... Eita, já entreguei a próxima questão, mas vamos lá. Se fosse Selic, nós estaríamos falando mais aqui de títulos públicos NTN ou LFT. E a CETIP, se vocês lembrarem, a CETIP lá em 2000 e agora eu não vou lembrar o ano, mas a gente falou sobre isso. A CETIP, ela foi incorporada, se não me falha a memória, 2017, 16 ou 17, quando foi criada a B3. E aí os títulos privados, eles foram também para a B3. Então, a CETIP hoje, Tiagão, ela não existe mais, tá?
tua linha de raciocínio está correta, mas assim, ele mudou a partir ali do ano de 2017 ou 2018, já começou a cair na prova de forma diferente, porque é a clearing da B3, ó. Clearing da B3, ela vai cuidar de tudo, exceto os títulos públicos federais, tá? Que daí os títulos públicos federais estão lá na Selic, beleza? Então assim, ó, talvez muito difícil cair uma pergunta desse tipo na prova, perguntando sobre a CETIP, mas é importante aí para às vezes não confundir com alguma outra questão, beleza? Salsifufu, isso aí, Tiagão. 12, então, ó, aqui a correta seria a letra D, nenhuma das alternativas, justamente porque a CETIP não existe mais. Não existe mais, não existe. Questão 13 agora. São títulos custodiados pela Selic. E aí foi o que eu disse, que eu entreguei muita coisa já na questão anterior, né? A Selic, ela cuida de títulos públicos federais. Então vamos ver se vocês lembram dos títulos públicos federais. Nós temos aí, ó, letra A, NTN-B, que é Nota do Tesouro Nacional, CDB, LFT e LTN. B, RDB, ações e derivativos. C, LCI, LCA e LFT. E letra D, NTN-B, LFT e LTN. Então vamos lá, quem está afiadinho aí que lembra todos os títulos públicos federais. Então, os títulos lá que o governo emite, certo? Para captar dinheiro, ele emite uma dívida e diz assim, ó, tá aqui, ó, essa dívida aqui eu vou te pagar lá em 2035 e eu te pago. Aí ele define ali algumas taxas de juros que podem ser pré-fixadas, pós-fixadas, podem ser mistas, que daí é uma taxa pré-fixada e mais um indicador, certo? E ainda existe aquela possibilidade, não sei se vocês vão lembrar desse termo, do pagamento de cupons. Lembra do pagamento de cupons? Então vamos lá, vamos rever todos esses conceitos aí enquanto vocês me dão a alternativa correta aí, tá? Quando o governo emite um título, ele emite o título aqui e diz o seguinte, ó, fulano, eu vou aqui, ó, te pagar esse título em 2035. Então aqui, opa, peraí que... Voltando aqui, valeu galerinha, desculpa aí, travou novamente. Agora já retomamos aqui a linha de raciocínio. Então vamos lembrar que existe ali a possibilidade de título pré-fixado, pós-fixado, o misto, né, ou híbrido, melhor dizendo, que é uma taxa fixa mais um indicador ou um percentual X, que a gente não sabe qual é. E aí vamos imaginar e lembrar do cupom. Quem lembra do cupom, que não é o Copom, né, o Copom é lá do Banco Central, o cupom aqui é referente ao pagamento dos títulos. Então aqui, ó, estava escrevendo aqui, você teoricamente comprou um título por R$600, tá? Lá para 2035, e lá em 2035 você iria receber R$1.000 por esses 600 que você colocou agora. Essa é uma forma de você pagar, ou melhor, de você receber, né? O governo te pagar. A outra forma é com cupom. Então assim, estamos em 2021, então em 2022 eu te pago um pouquinho. Em 2023, eu te pago mais um pouquinho de juro. Em 2024, mais um pouquinho de juro. 2025, 26, 27, 28, 29, 30, até 2035, todo ano eu te pago um pouquinho de juro. E aí, lembrando, a gente fez uma correção de questões sobre essa lá na semana passada também. Você paga imposto aqui também por esse cupom, por esse juro. Lembra, Tiagão? Tiagão deve lembrar aí que tinha ficado essa dúvida ali. E aí acabou também caindo na pegadinha lá, certo? Então, assim, esse aqui é o cupom. Existe o título com pagamento de cupom e o sem pagamento de cupom. Então, assim, não tem nada a ver com a nossa pergunta, mas só para a gente relembrar o conceito, beleza? Então, os títulos públicos federais, essa galerinha aqui, são custodiados pela Selic. Quais são os títulos públicos federais? Vamos lá, vamos eliminando. CDB é título público federal? Não, CDB quem emite é um banco, certo? Uma instituição financeira. Então, esquece a letra A. RDB é muito semelhante aí ao CDB,
Então também não tem nada a ver. E aí depois nós temos ações, que são emitidos por empresas, e derivativos, que por enquanto vocês não se incomodem com ele ainda. Derivativos é o que deriva de um ativo, é um tema aí que tem lá no CPA 20, que dá para queimar uns neurônios aí e perder uns cabelos da cabeça, tá? A hora que a gente fizer o curso de CPA 20 aqui, vocês vão aí queimar uns neurônios junto comigo aqui. C, LCI, LCA e LFT. Vamos lá. LFT é a letra financeira do Tesouro, e aqui já vem mais uma dica, mais uma plaquinha daquelas. Onde está o T? O T de taxa. Taxa, porque você vai receber juro. Se o T está no final, se a taxa está no final, é pós-fixado. Se tiver no meio, é pré-fixado, certo? E o LCI e LCA é a letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agronegócio, que são emitidos por instituições financeiras. Então, esses dois aqui não tem nada a ver. Então, também podemos eliminar a C. Olha só, nesse caso fica fácil. Nós temos aí letra D. Esses são os títulos custodiados pela Selic, Título Público Federal. E vamos lembrar de cada um desses títulos que estão aqui, ó. NTN-B. Lembra, ó, nota paga cupom, certo? Nota paga cupom. Tiagão, também são custodiados pela B3, tá? Também, antigamente, eles estariam lá na CETIP, mas hoje eles estão dentro da clearing da B3. Tá? Tanto é que, assim, ó, para você comprar é via corretora. Então, assim, você tem conta na corretora, pode ser a corretora do teu banco ou não, você abre lá e aí tem as opções ali de renda fixa. Aí lá em renda fixa tu podes ver, vai ter as opções de CD, tá. Vai ter opções até de CDB, às vezes até pelo próprio aplicativo do banco tu consegue, tá? Mas tu vai ver que ele fica atualizado pelo aplicativo da corretora, certo? Então ele é direto ali com a B3, ela que custodia isso. E aí vamos lembrar aqui, ó. NTN-B, Nota do Tesouro Nacional. Nota paga cupom, certo? Letra não paga cupom. Então começou com N, provavelmente paga cupom, exceto quando tiver lá um NTN-B principal. Aí lembra do principal, que esse não vai pagar cupom, tá? Só mais um conceito aqui. E esse NTN-B, ele é um tesouro pré-fixado ou pós-fixado, certo? Então lembra o T está no meio, certo? Então ele é pré-fixado. Aí temos o LFT, que é a letra financeira do Tesouro, que é a Selic, Tesouro Selic. O T está no final, né? E LTN, letra do Tesouro Nacional, que também é um outro título, só que aqui, enquanto nós temos Selic, esse aqui, o T está no meio, então ele é um pré-fixado, certo? Correto aí, letra D. Galerinha, me digam aí, teve umas travadas aí anteriormente, mas se não me falha a memória, no material que eu mandei para vocês tinha até a 13ª questão, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui para eu não falar besteira. Só um minutinho. Deixa eu ver. Não, tínhamos até a 14ª, beleza, temos mais uma pelo menos. E aí depois, se vocês quiserem, a gente tem mais algumas questões aí fica a critério de vocês, beleza? Então lá, Tiagão, valeu, obrigado. 14ª, Maria quer fazer um investimento e solicita ao gerente uma recomendação de qual fundo deve aplicar. Olha só, então você já é gerente, a Maria veio falar contigo e ela quer aplicar uma graninha. Só que a Maria está com o API, lembra do que é o API? Análise de perfil do investidor, desatualizado, tá? Qual o investimento que o gerente pode recomendar para Maria? Então vamos lá, ó. 14, a letra A. O gerente não pode recomendar nenhum fundo de investimento para Maria? Letra B. Ele pode recomendar um fundo de renda fixa simples. Letra C. Pode recomendar um CDB e títulos públicos federais devido ao baixo risco. Ou letra D. Ele pode recomendar a compra de ações de uma empresa grande que paga bons dividendos. Show, aí já estão indo letra B,
certo? Parabéns, como diz o outro, vocês me deixam muito felizes, tá? Muito felizes. Resposta correta é letra B, exatamente. Agora só vamos aos conceitos, né? O API, análise de perfil do investidor, ele tem a ideia aí de entender o momento do cliente, se ele é mais avesso ao risco ou não. Normalmente ele tem 3 tipos ali, que é o conservador, o moderado e o arrojado. Né? Algumas instituições financeiras abrem um pouquinho mais o leque, mas basicamente é isso. Então, é a tolerância ao risco que o investidor tem. E ele tem que ser atualizado no máximo a cada 24 meses. É uma informação importante aí você lembrar, tá? A cada 24 meses ele tem que ser atualizado. Ou antes disso, às vezes o cliente quer fazer uma aplicação que não cabe no perfil dele, ele refaz o perfil, aparece um perfil diferente, então existe toda essa possibilidade. Com o perfil desatualizado, não pode recomendar nada, exceto o fundo de investimento em renda fixa simples. E aí, se vocês lembrarem lá do módulo 5, aquele lá que deu dor de cabeça em todo mundo, onde fala dos tipos de fundos de investimento, tem o fundo de investimento em renda fixa, que ele vai aplicar 95% do patrimônio líquido dele em títulos públicos federais. Então, por isso que por ser tão simples, ele pode ser recomendado, certo? A única coisa, professor, mas e se porventura a Maria não quiser esse aí comprar outro, quiser comprar ações, quiser comprar outro, desde que ela faça sem a sua recomendação, que ela consiga comprar via aplicativo, via home broker ou via conta digital, ela assina o termo e deu, tá? Na sua frente também pode, mesmo ali na agência, no posto de atendimento, como na INA que trabalha em cooperativa, né? É posto de atendimento. Então, assim, mesmo ali pode, desde que ela assine um termo dizendo que ela está ciente que está fora do perfil. Tranquilo, Karina, tranquilo, tá? Eu vou tentar, Karina, mandar nas terças-feiras mais cedo um pouquinho, tá? Apesar que é bom, assim, ó, a gente vê isso aqui também, tá? O AD na tá? Eu não sabia que era diferente. Aqui a cooperativa que tem, as que tem aqui normalmente é PA, posto de atendimento, posto de atendimento ao cooperado, se não me falha a memória. Legal, legal. É isso aí. Karina, voltando só ali que eu falava, tá? Eu vou tentar a partir da próxima terça mandar um pouco antes as questões para que vocês consigam ver e às vezes já responder, tá? Eu digo assim, ó, tem 2 possibilidades aí muito forte. Primeiro, você fazer antes já chega aqui é mais rápido, né? E aí se você tiver o compromisso consigo mesmo, e isso é o mais importante, de fazer sem ir lá olhar o conteúdo, as plaquinhas que anotou, perfeito, porque tem que lembrar que e fazer de conta que isso aqui é uma prova. Por isso que daí tem o outro lado que fazendo direto aqui, às vezes já chuta na hora, aprende na hora, mas o mais importante é isso aí, tá, Karina? É ir tentando, tá? Acompanhar a explicação aqui, eu vou tentar ser o mais didático possível. Se precisar, a gente volta, faz novamente. E como eu já disse outras vezes, contem comigo. Karina, lá em fevereiro, vai fazer a prova, né? Então, até lá, Karina, nós vamos aí fazer no mínimo uma prova inteira de correção e comentários, e toda terça-feira a gente vai estar aqui aí para trazer mais questões. Realmente foi um pouquinho mais complicado, eu vou aproveitar aí mais alguns dias e criar mais questões para a gente ter um banco de dados ainda maior, beleza? E caso vocês precisem ou tenham questões que tenham dúvida, viram em outro simulado e tem dúvida, tragam as questões, me mandem e a gente tenta comentar sobre isso também aqui na nossa live. Galerinha, 8h10, tá? Meu compromisso aí com vocês era de liberar entre 1h e 15, para a gente não estender tanto isso, até porque eu sei aí que todo mundo tem outros compromissos. A princípio era isso, tá? Se quiserem, eu tenho mais umas 4 ou 5 questões aqui, programadas aqui. Podemos fazer agora, ou eu já mando junto para vocês, junto com as questões da semana que vem, beleza? Importante aí é vocês lembrarem que assim, ó, a gente pegou uma fatia bem pequena do módulo 1 e um pouquinho do módulo 2.
E olha só como a gente conseguiu fazer várias questões aqui. Então, é importante ali, por isso, essa variedade de questões para você começar a entender a forma que a Ambima pode te perguntar lá na hora da prova, tá, galera? Como é que foram aí em geral? Me respondam aí o percentual de acertos aí dessas 14 questões, galera. Nessas 14 questões aí deu para acertar os 70% ou não? O que vocês acham aí? Sei que é uma margem bem pequena aí, né? Mas teria que acertar aí próximo de 10 questões. Olha aí, ó, Tiagão 10 de 14, fechou, é os 70, alguma coisinha. 70% aí cravado. Lembra desse detalhe também, tá? Na hora da prova. Cada questão vale a mesma coisa, tá? Cada questão vale o mesmo ponto. E outro detalhe, certo? Você só precisa vencer você mesmo. Não precisa acertar 97%, 98%, 100%. Óbvio, é um desafio pessoal e talvez você sinta um prazer em chegar nesse nível, né? Mas se acertar 70%, tá show. Tiagão, parabéns aí, ó. Numa amostra tão pequena, né, de 14 questões, 10. Se continuar assim nos simulados, semana que vem a gente deve entrar um pouquinho mais em módulo 2, módulo 3. Vou mesclando sempre algumas coisas aí, né? E aí vamos para cima. Naim, em relação à meta, cara, eu particularmente eu sou um cara que eu me desafio demais, tá? Eu me desafio demais, eu sou meio chato até com isso. É bem isso. Lembra que 7 passa, mas é bom se desafiar. Eu falo por mim, cara. Até comentei com a minha esposa quando eu fiz o CEA e ela falou assim: para de te comparar, porque quando eu fiz CPA 10 eu acertei 92 ou 94% 94% que faz da prova. Eu acertei. Quando eu fiz CPA 20, caiu para 88, né? E aí agora no CEA eu acertei 82. E aí eu disse assim, poxa, eu tô caindo. Falei pra minha mulher, ela disse assim, tu precisava de 70, acertou 84%. Então assim, ó, é bom o desafio, é bom se autodesafiar, né? Mas lembra exatamente disso aí. 7 passa, e isso aí é o mais importante. Eu quero ver todos vocês aí passando na certificação e depois aí acompanhando comigo também CPA 20 e para frente aí com certeza a gente vai inclusive aí fazer material de CEA para vocês. Galerinha, obrigado aí por mais uma noite comigo. Espero que todas as terças-feiras vocês estejam aqui. Não esqueçam aí, façam bastante simulados, façam de vários cursos, várias escolas diferentes aí, treinem bastante. A hora que marcar a prova, me avisem, tá? Eu quero acompanhar vocês aí, quero ter o prazer aí de ver cada um de vocês passando na certificação. Não esqueça aí de deixar o like, compartilhar sempre que vocês conseguirem, indicar para outras pessoas e muito obrigado aí vocês aí pela companhia. Bom descanso, boa quarta-feira e vamos lá que terça-feira que vem nós pegamos forte aqui também e aí eu vou mandando para vocês no grupo, tá? O dia que a gente vai fazer a prova bem certinho, que daí eu tenho que montar a prova completa e aí são 50 questões de todos os módulos. Beleza, galerinha? Beijão, até amanhã. Até amanhã não, desculpa. Até semana que vem. Quem me acompanhar amanhã cedo, 7h30, até amanhã. Valeu. Bom descanso, Karina. Tchau, tchau.